Senhor, nós te louvamos e bendizemos mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, Senhor, e tu nos ter trazido para sermos alimentados, ministrados com o alimento mais precioso que existe para nossas vidas, que é o alimento da vida eterna, Senhor. É o pão da vida, que é Jesus, e que é a sua revelação através da palavra. Muito obrigado mesmo. Pedimos que o teu Espírito que habita em nós possa ministrar aos nossos corações, Senhor, e possa nessa noite nos levar à reflexão e posteriormente à mudança de atitudes de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui está o teu filho, Deus, que tem nessa noite o chamado de ser a tua boca, os teus olhos, os teus ouvidos. Convém que eu diminua e desapareça, Senhor, e que tu sejas exaltado e glorificado, Pai. De mim mesmo eu não tenho nada de bom para dar para os meus irmãos. Nada. Mas tu tens o melhor desta terra. Aleluia. Aleluia. A minha parte, Senhor, foi conseguir chegar aqui em condições de ser usado. E agora não tenho mais nada a fazer, a não ser esperar pela dispensação do teu Espírito. Faz a tua parte, Senhor, eu te peço. Faz a tua parte, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Faz a tua parte. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua doce presença nesta noite, em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, não sei quantos sabem, mas na próxima quarta-feira, dia 31 de outubro, apesar de algumas culturas comemorarem ou celebrarem o Dia das Bruxas, e nós, brasileiros, estarmos nos americanizando, e em muitas escolas já se começa, ainda está alto um pouquinho, é mais assim, isso não atrapalha aqui na frente. Então veja só, muitas escolas também já aderiram a essa postura de americanizar a sua cultura, a cultura local, e já estão comemorando, celebrando o Dia das Bruxas. Nós temos visto nas escolas crianças se fantasiando de fantasmas, de bruxas, de duendes. Eu estava conversando na sexta noite com um casal lá no determinado jantar que nós fomos, e ela disse, olha, eu me atrasei porque amanhã é a festa do Dia das Bruxas do colégio, eu não estava lembrado, eu saí nas carreiras para comprar a fantasia do menino. E não tinha mais encanto nenhum para vender. Eu rasguei um lençol, fiz um buraquinho nos olhos, ele virou uma fantasminha. Criativa, né? Corajosa. E aí ela disse que o menino ficou feliz da vida. Mas o dia 31 de outubro, e não é por acaso que o Dia das Bruxas foi colocado no dia 31 de outubro, porque exatamente dia 31 de outubro deste ano completam 495 anos da Reforma Protestante. Exatamente 31 de outubro. Enquanto os cristãos comemoram a Reforma Protestante, celebram a Reforma Protestante, uma parte do Ocidente celebra as bruxas no mesmo dia. Nada é coincidência. Mas como nós não estamos aqui para falar de bruxa, nós vamos falar de reforma. Aleluia. Vamos falar de reforma. E o título dessa ministração que Deus colocou no meu coração é Rebele-se. Quantos querem ser rebeldes aqui? Olhe, pense, calma. Daqui a pouco você vai saber se você quer ser rebelde ou não. Mas, como a ministração da palavra também é cultura, e nós precisamos saber exatamente naquilo que nós cremos,
Nós precisamos saber porque muitos formulários por aí de emprego, existe lá religião, então tem lá protestante, muitas vezes você marcou um xizinho ali em protestante, sem saber nem por que isso eu estava colocando protestante ali. Nós vamos aqui só relembrar que em 1517, um jovem monge alemão chamado Martinho Lutero, indignado com algumas questões que a Igreja Católica Romana estava produzindo, algumas posturas, algumas crenças, alguns dogmas, algumas doutrinas, e ele revoltado, indignado, não contra a igreja, mas contra isso, ele resolveu, depois de um longo estudo, afixar lá na porta da igreja do castelo de Wittenberg as 95 teses que até hoje abalam o mundo. E ele colocou lá, e ele não queria, se você não sabia, em momento algum o desejo de Lutero foi começar algo novo. Ele queria apenas que a igreja de Roma ajustasse aquilo que estava fora da palavra de Deus, só isso. Lutero não queria nada além disso, ele queria permanecer lá em Roma, mas ela adequada à palavra de Deus. Só que Lutero, assim como muitos, foi mal entendido, foi mal interpretado. E aí Lutero passou a ser rebelde e começou a ser excluído e teve que ser perseguido e teve que fugir. A base dessa reforma protestante, o resumo das 95 teses, são as 5 solas. Quantos sabem quais são as 5 solas? As 5 solas. Solas é somente em latim, somente. O resumo dessas 95 teses são 5 solas, 5 somentes. Sola fide, ou seja, somente a fé. Não há nada que me faça ser salvo a não ser a fé. Sola escritura, somente as escrituras e nenhum mais outro documento produzido pelo homem pode ser a minha regra de fé e prática. Solos Cristo, somente Cristo e nenhum mais outro intermediário entre Deus e os homens. Sola gratia, somente a graça de Deus, mediante a fé em Cristo, me faz ser salvo. E por fim, soli deo glória, glória somente a Deus e mais a ninguém. Então as 95 teses se resumem a esses 5 solas. E você já aprendeu hoje, e quando você sair daqui, você vai poder, na quarta-feira, quando você colocar no Facebook, comemore hoje, não o Dia das Bruxas, mas a Reforma Protestante, para saber o que você está dizendo. Amém? Pois bem, queridos, de maneira extremamente resumida, contamos o início da expressão protestante, que é exatamente aquelas pessoas que se juntaram a Lutero e depois a Calvino e ao John Wesley e a tantos outros, que protestavam quanto àquilo que estava posto pela Igreja de Roma, que se rebelaram contra a Igreja de Roma. Nessa noite eu gostaria de te convidar a ser mais um protestante. Agora fica mais fácil. Quantos querem ser protestantes? Amém. E agora as pessoas levantaram a mão com um sorriso mais no rosto, já sem tanta incerteza do que é que está dizendo, com o que está se comprometendo. Mas um protestante no sentido de rebelde, de rebeldia, de rebelião. Mas eu quero te garantir que é por uma boa causa. Diga para o seu irmão do lado: o pastor está pensando no seu bem. Diga para ele. Ele não quer te levar para o inferno. Diga assim. Ele não quer te levar para o inferno. Pelo contrário. Aleluia. A boa causa que eu te convido a se rebelar, irmãos, é pela sua própria vida. É aquilo que você tem de mais importante depois da sua salvação aqui na terra, é a sua vida. Mais nada. Não são filhos ou esposa ou marido, porque se você não estiver vivo,
não tem como cuidar deles. O convite do Espírito Santo, o convite que o Espírito Santo de Deus faz nessa noite, é o mesmo convite que ele fez desde a fundação da terra. Desde que o homem caiu e pecou, o convite que eu te faço, que o Espírito Santo me fez para te fazer, é o mesmo desde que Adão deu aquela mordida naquela maçã. Não há novidade, irmãos. O convite que nós fazemos para ti nessa noite é: rebele-se contra você mesmo. Rebele-se contra a sua natureza pecaminosa. Proteste contra a sua própria carne. Seja um protestante não contra o que outras igrejas falam ou dizem, mas seja um protestante contra a sua própria carne. Rebele-se contra a sua natureza pecaminosa. Rebele-se contra a sua própria carne. O convite que o Espírito Santo de Deus faz para mim nessa noite, para você: rebele-se. Seja um rebelde com causa. Alguém que não se conforma em pecar. Alguém que fica indignado ao entristecer o coração de Deus. Alguém que não aguenta e não suporta olhar no próprio espelho a sua imagem depois de cometer um pecado. Alguém que não consegue dormir à noite ao saber que em algum momento da sua vida entristeceu o Espírito Santo de Deus. Rebele-se. É esse o chamado de Deus para mim e para você nessa noite. Rebele-se. E depois desse esclarecimento, eu vou perguntar de novo: você quer se rebelar? Aleluia. E agora eu quero que você abra a palavra de Deus. Ou você tire o seu celular do modo de espera. No livro de Romanos, capítulo 7. Se alguém conseguir água para mim, eu agradeço. Vamos pegar a Aleluia. Romanos, capítulo 7. A partir do versículo 18, e nós vamos ver aqui, do 18 ao 25. Romanos 7, a partir do versículo 18. Amém? Vamos lá. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto maravilhoso, inspirado pelo Espírito Santo de Deus e escrito por um dos maiores cristãos que já pisou na face dessa terra. Escrito pelo homem que é conhecido e chamado de o intérprete do Evangelho.
apóstolo Paulo. Vemos esse homem santo de Deus mais parecido comigo e com você. Interessante que eu já li esse texto algumas vezes, mas eu nunca tinha parado para analisá-lo com calma. Eu não sei quantos, mas eu tenho uma admiração muito grande pelo apóstolo Paulo. Eu tenho uma grande admiração por ele ter sido esse homem que tantas lutas, que sofreu tantas perseguições, tantas violências contra ele mesmo, contra o seu corpo. E ao mesmo tempo foi tão firme, tão fiel diante da fé em Cristo Jesus. E eu sempre o julguei alguém no nível absurdamente alto em relação a mim. E eu digo, puxa, olha, depois de Jesus, acho que o homem mais santo que pisou por aqui, mais santo não no sentido de não pecar, mas no sentido de ter um nível espiritual muito alto, seria o apóstolo Paulo. Alguém já pensou assim? Já pensou assim, né? Mas esse é um dos textos em que mais o apóstolo Paulo se parece com o pastor Eduardo. É o texto em que o apóstolo Paulo escancara as suas fraquezas para toda uma igreja chamada Roma. E escancara de uma maneira escrita, registrada. Se tivesse cartório naquela época, eu acho que ele registraria em cartório. Com todas as letras ele diz, eu sou pecador e eu faço aquilo que eu não devia fazer. Ele deixa claro para toda uma igreja, gente, eu não sou melhor do que vocês em nada, e eu peco tanto quanto vocês, e eu luto contra a minha carne tanto quanto vocês lutam. Aleluia. Vemos nesse texto um homem que luta ardentemente contra a sua própria natureza humana. Nós vemos nesse texto um homem que não luta por algo vago, algo aberto, algo indefinido, mas ele luta, e ele declara que ele luta exatamente contra a própria carne, contra os próprios desejos, os desejos da carne. Ele luta contra as suas atitudes, contra as suas práticas, contra as suas posturas e contra as suas motivações. E nessa noite nós vamos ver, queridos, olha para cá e presta bem atenção, porque Deus te trouxe aqui, Deus me trouxe aqui nessa noite para nos despertar de que nós não podemos nos conformar com a natureza pecaminosa que ainda existe em cada um de nós, mesmo após entregarmos nossas vidas a Jesus. A natureza pecaminosa ainda está em nós. A carne ainda está em nós. Os desejos ainda estão em nós. Mas eu vou te explicar daqui a pouco que apesar do desejo da carne ainda estar em nós, há algo muito maior do que isso. Aleluia. Rebeldes. Carlos Rebeldes. Eduardo Rebeldes. Pérez, Edilson, Joacil, Rivaldo. Estou falando só dos homens por enquanto, viu? Douglas, rebelde-se. Aleluia. Rebelde-se. Seja um rebelde com causa. Se você quer se rebelar contra alguma coisa nessa terra, irmãos, se você acha que algo nessa terra está errado e precisa ser consertado, modificado, transformado, comece a rebelar-se contra si mesmo. Aleluia. Nós vamos ver algumas observações que Deus ministrou ao meu espírito sobre um rebelde com causa. Então Deus ministrou ao meu espírito, queridos, fortemente, sobre uma rebeldia santa. Eita, o pastor agora falou uma heresia desgraçada. Rebeldia santa. Mas é uma rebeldia que nos leva a ser santos. Aleluia.
E a primeira observação sobre essa rebelião que Deus quer que nós tenhamos contra nós mesmos, está lá no versículo 18. Se você fechou a sua Bíblia, não feche. Versículo 18. Glória a Deus. Tem lugar aqui, viu? Bruno e Bárbara veio para cá, se assentem. Tem lugar aqui junto de Edipson. André, tem lugar aqui na frente, André. Vem embora. Senta aí. Pode sentar ali, pode sentar aqui. Pronto. Dá para a irmã Cláudia sentada, para a pastora sentada, para a irmã Bia sentar. Vem embora. Vem, irmã Cláudia, você que junto de Edipson. Eu aí também. Só que sabe. Minha galega vem embora. Eu vou ter que cortar isso tudo aqui da gravação. Vou cortar isso tudo. Bem, então a primeira coisa que Deus falou no meu coração para nossas vidas, versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Queridos, a primeira coisa que um rebelde precisa ter, irmãos, é saber pelo que ele está se rebelando. Nós só nos rebelamos contra o que consideramos mal. É a primeira observação. Você já viu alguém se rebelar contra alguma coisa que ele considera boa? Vai. Se eu acho que está tudo bem, está tudo certo, ninguém vai se rebelar contra algo que é bom. Então, se há uma ditadura no país, pessoas estão sendo torturadas, massacradas, as pessoas se rebelam, se levantam e se rebelam contra aquela situação opressora daquele governo, não é assim? Ninguém se rebela contra algo bom. Todos se rebelam contra algo que não é bom. Então a primeira coisa que nós observamos aqui é que, para que eu me rebele contra mim mesmo, contra a minha natureza, é preciso que eu identifique que algo em mim não está legal. Para que eu me rebele contra mim, eu preciso saber, reconhecer que na minha vida existem coisas que não estão bem, que está mal, que o negócio está preto, que a situação está difícil, que há escuridão sobre áreas da minha vida. Não podemos ser rebeldes sem causa. Ninguém protesta ou se rebela contra algo bom, saudável. É preciso que cada um de nós identifique se há algo mal em nós. E se você parar para avaliar a sua vida, como eu tenho feito com a minha, meus queridos, tem muita porcaria ainda na minha vida, tem muito traste, muito lixo, muito entulho, que precisa ser removido da minha vida. Certamente a sua tem, querido. Deus não me levantou e não me trouxe nessa noite para apontar uma lapa de dedo desse tamanho no seu rosto e dizer: você está em pecado, você vai para o inferno. Não é isso. Mas o que Deus trouxe a nós, e começamos no domingo passado falando sobre mudança de mente. Os que estavam aqui ouviram isso. Só há mudança na vida se houver mudança de mente, de propósitos, de motivações. Então a primeira coisa que nós precisamos compreender, identificar nas nossas vidas para nos rebelarmos contra nós mesmos, é se há algo mal em nós, em nossas vidas. Queridos, a gente não pode relaxar, a gente não pode se acostumar com essas atitudes, com essas coisas que nós fazemos, mesmo sem querer. A gente não pode se acostumar e achar que isso é comum, é normal, é assim mesmo, é do homem. Precisamos estar constantemente nos rebelando contra nós mesmos. Você está acompanhando aí, querido? Aleluia. A segunda observação, versículo 19.
porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. A segunda observação é que o rebelde sabe exatamente o que precisa ser mudado. O rebelde que nós estamos falando, se você chegou agora, o tema dessa administração é rebelde-se. Rebele-se contra você mesmo, contra a sua natureza pecaminosa, contra nossos desejos carnais. É sobre isso que nós estamos falando. Então, nenhum rebelde é rebelde por acaso, sem nada. Ninguém se rebela contra alguma coisa sem saber exatamente o que precisa ser mudado. Então, eu vou dar de novo aquele exemplo de um governo autoritário, um governo torturador, um governo opressor. As pessoas que se rebelam com esse governo sabem exatamente o que precisa ser mudado. Para que eu me rebele contra mim mesmo, eu preciso primeiro reconhecer que eu preciso ser mudado, que há coisas na minha vida que eu não posso e não devo me conformar. Mas a segunda coisa é que eu preciso identificar exatamente o que precisa ser mudado. Aquilo, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O apóstolo Paulo deixou exposta a sua fraqueza. E quantas vezes, querido, preste atenção, quantas vezes eu dei uma de durão. Quantas vezes eu dei uma de santarrão. Quantas vezes eu achei que estava tudo bem. Quantas vezes eu coloquei os meus pecados, as minhas lutas debaixo do tapete. Quantas vezes eu joguei dentro de um armário lá e fechei, como diz um pastor amigo meu, eu botei um bocado de cadeado enferrujado, que é para o diabo não rasgar ele, deixei lá dentro, só que não queria que ficasse trancado lá. Irmãos, o apóstolo Paulo foi extremamente corajoso. Apóstolo de Cristo, líder da igreja, de todas as igrejas dos gentios, referência para muitos cristãos, e ainda assim ele disse: o mal que eu não quero fazer eu faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço, e o bem que eu quero eu não consigo. O apóstolo Paulo deixou exposta a sua fraqueza. O apóstolo Paulo sabia exatamente o que precisava ser mudado nas suas atitudes, nas suas posturas. Ele sabia exatamente, precisamente, o que precisava fazer. Irmãos, Deus nos chama nessa noite para trazer uma grande reflexão das nossas vidas. Deus nos chama nessa noite para discutirmos, refletirmos, pensarmos sobre nossas posturas. Rebele-se contra você mesmo. O rebelde sabe exatamente o que precisa ser mudado. Você sabe o que precisa ser mudado na sua vida? Eu sei o que precisa ser mudado na minha vida. Eu sei exatamente as áreas que, vez em quando, eu tenho escorregado. Mesmo o meu homem interior, que é a nova natureza, o novo homem, mesmo ele estando ligado a Deus pelo Espírito Santo, mesmo o meu homem interior lutando contra isso, muitas vezes a gente não resiste e cede. Mas mesmo assim, não podemos desistir, irmãos. Esse mundo precisa de uma igreja santa. Mas uma igreja santa não é uma igreja que não peca nunca, porque essa não existe. Mas é uma igreja que rebela-se todas as vezes contra a sua própria carne.
É uma igreja que não se conforma, que não tolera os próprios pecados. É uma igreja que fica indignada quando de alguma forma entristece o Espírito Santo de Deus. Uma igreja que luta incessantemente, que esmurra o próprio corpo, desde que ele submeta esse corpo a Jesus. E infelizmente há um conceito distorcido e um jugo que é lançado sobre pessoas a respeito de santidade. Porque se o padrão de santidade for a lei, queridos, nós não estamos e nem estaremos nunca dentro desse padrão. Deus está me levando a fazer um estudo sobre a justificação de Deus. E nós vamos pegar aqui um momento para trazer esse estudo, para que as pessoas compreendam claramente que santo é aquele que se rebela contra a sua própria carne. É aquele que entregou a sua vida a Jesus, que o ama, que nasceu de novo, mas que a sua carne, nós vamos ver daqui a pouco, a sua carne luta contra o seu espírito, e que às vezes, por falta de forças, a gente falha. Mas que logo em seguida, esse homem interior que nasceu de novo se rebela contra essa falha, se arrepende, chora amargamente, confessa os seus pecados, e deles o Senhor não lembra mais. Esse mundo precisa de muitos rebeldes. Esse mundo precisa de uma geração de rebeldes. Aleluia. Terceira observação, versículos 20 e 21. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acha então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Esse texto é um texto, deixa no 22, no 21, né? 21, deixa no 21. O mal está comigo. Como é que o mal está no apóstolo Paulo, que é templo do Espírito Santo, cheio de Deus daquele jeito, um homem que até o lenço dele, quando ia, curava o povo? Que coisa mais doida é essa? E é por isso, irmãos, que nós precisamos elevar o nível das ministrações a um nível teológico, que te faça saber exatamente o que você crê. Porque quando você for confrontado com os ateus professores das faculdades que têm um discurso filosófico encaixadinho, que tem um discurso filosófico ateu que, se você não souber no que você crê, você vai embora. E que tem levado muitos jovens a apostatar da fé, porque não sabiam que estavam crendo, irmão. E por isso que nós estamos sendo direcionados por Deus a começar a puxar vocês. E é por isso que ele te diz desde o começo do ministério: pense, leia a Bíblia, discuta, discorde, reclame. Diga, pastor, eu só leio isso aí, eu só prego assim, mas eu acho que isso é de outro jeito. Vamos discutir, vamos conversar. Não engula tudo que eu disser aqui na frente, não, irmão. Compare com as Escrituras. Tire suas conclusões. Não ache que o que sai daqui é 100% porque eu tenho minhas falhas. Você precisa discordar, porque quando você discorda, você estudou. Você, no mínimo, parou para pensar no que foi dito. E isso alegra muito o coração de Deus e o meu coração. O mal está comigo. O mal está comigo. Isso é um negócio interessante. A terceira observação é que o rebelde identifica a causa do que precisa ser mudado. Volto ao exemplo da ditadura. As pessoas sabem o que precisa ser mudado e sabem o que está causando o mal. O apóstolo Paulo estava dizendo claramente ali: eu sei o que precisa ser mudado na minha vida,
E eu sei o que está causando essas coisas ruins na minha vida. E é preciso que eu e você saibamos exatamente o que é que está causando em nossas vidas essas coisas tão más, essas atitudes tão mesquinhas, de atender apenas o próprio desejo da nossa carne. Paulo se referia ao pecado que habitava em sua carne. O mal que está com ele é a carne, é a natureza humana, que estará com todos nós cristãos até o dia que recebermos o nosso corpo glorificado. Enquanto estivermos aqui na terra, com esse corpinho lindo que Jesus deu, o mal está aqui no corpo, o mal está na carne. Nós vamos lutar contra a carne eternamente até que o corpo seja glorificado e os desejos da carne não existam mais. Então vamos acabar com essa conversa de que é só capeta, é só demônio. Irmãos, é desejo da carne que o diabo às vezes usa. Porque muitas vezes ele não precisa fazer muita coisa, não. Ele precisa só dar a isca. O resto é com a gente. Não estou defendendo o cão, não. Não estou dizendo que ele é bonzinho, não. Mas nós invariavelmente facilitamos a vida dele. Por quê, queridos? O mal está comigo, mas não está em mim. Aleluia. Você está começando a compreender que é uma diferença grande nisso. Vem cá, presta. Ele é do bem, viu? É de Jesus. Mas observa só, ele está comigo, mas não está em mim. Quando o apóstolo Paulo diz: o mal está comigo, o mal está aqui, ó. Mas em mim está o Espírito Santo de Deus. Yes! Aleluia! Glória a Deus! Ele está comigo, mas em mim está o Espírito Santo de Deus, que tem poder para vencer a carne. Aleluia! Mas eu quero também fazer mais uma explicação. Volta por 20. Volta aí, abençoado. Ora, se eu faço o que não quero, eu vou ler aqui, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Veja só, nós lemos algumas vezes aqui, ele falou a expressão carne. Vocês viram, nós vimos no texto, está falando carne. Deixa eu te explicar teologicamente o que é que carne significa. Existem duas conotações bíblicas para a palavra carne. A primeira delas é no sentido não moral, que é para descrever a existência física do homem. Não tem nenhum conceito moral nisso. A carne é o corpo, carne, músculos, sangue, veias, pele. Então, uma das terminologias, uma das conotações bíblicas para a carne é corpo. E existe a outra conotação, que é no sentido moral, que é para descrever a humanidade do ser humano não redimido. Ou seja, o remanescente ser humano que permanece no cristão até que ele seja glorificado. Porque nós nascemos de novo do Espírito, amém? Amém. Vocês sabem disso. Nós nascemos de novo do Espírito, mas a carne não nasce de novo, a carne permanece. E é sobre isso, como diz o pastor, é disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Então a carne, moralmente falando, são os resquícios da natureza humana que, embora o Espírito tenha nascido de novo, moralmente a carne permanece do jeito que era antes. Amém, queridos? Então, o rebelde identifica a causa do que precisa ser mudado. E a causa das nossas atitudes pecaminosas é a carne, os desejos,
São eles que nos levam a pecar. Quando esses desejos não estão submetidos ao Espírito Santo de Deus, nos leva ao pecado. A causa do teu pecado é a carne. Não é o diabo, não. Você está alcançando, querido? Eu oro em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus tenha entendimento, para que você saia daqui sabendo exatamente contra quem você luta. Eu não luto contra o diabo, não. Eu luto contra mim mesmo. Porque o diabo não tem poder de entrar na minha vida, não. É na sua, aleluia. A única coisa que ele faz é jogar as iscas para a carne vir a aflorar. E aí então, quando a gente cede, quando ele dá espaço para ele agir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quarta observação, versículo 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O rebelde tem algo que julga ser bom. Quando a gente quer que mude o governo de um país totalitário, um país opressor, a gente sabe exatamente aquilo de bom que nós queremos colocar no lugar daquele governo. A gente quer colocar a democracia, a gente quer colocar voto direto, a gente quer liberdade de imprensa, a gente quer direitos humanos sendo respeitados. A gente sabe o que é bom, o que a gente tem de bom e quer colocar naquele lugar. Quando eu me rebelo contra mim mesmo, eu preciso saber que há algo bom em mim, que vai produzir os efeitos que eu quero e as mudanças que precisam ser feitas. O apóstolo Paulo diz claramente: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Paulo havia encontrado Jesus, havia passado o governo da sua vida para ele. Paulo nascera de novo e ele tinha convicção da sua salvação. Paulo sabia exatamente no que ele cria. Paulo sabia do poder de Deus, do poder do Espírito Santo de Deus. Paulo tinha convicção de que estava salvo. Paulo amava e tinha prazer na lei de Deus. O homem interior de Paulo não aceitava o que o corpo, a carne estava fazendo. O homem interior, a natureza interior, o novo homem, não suportava o que a velha natureza estava fazendo, querido. Desperta, meu irmão. Para se rebelar contra si mesmo, escuta só, é preciso ter algo melhor para substituir a velha situação. Se nós não entregarmos nossas vidas a Cristo, se alguém que não entregou a vida a Jesus tentar se rebelar contra si mesmo, vai ser a segunda situação pior do que a primeira. Preste atenção. Porque se não for para colocar Jesus à frente, colocar qualquer outra coisa, a segunda situação vai ser pior do que a primeira, querido. O que o apóstolo Paulo estava dizendo para nós ali é que para que eu me rebele contra a minha natureza humana, contra a minha própria carne, eu preciso saber o que eu vou colocar no lugar. Eu tenho prazer na lei de Deus. Eu luto contra a minha carne. Eu sei que há algo bom em mim. Eu sei que há um Espírito Santo de Deus em mim. E na hora que eu tirar os desejos da carne, que eu tirar os vícios da carne, se eu não preencher aquilo com o Espírito Santo de Deus, com a palavra de Deus, esse vazio vai ser preenchido por outras coisas. E Deus me deu uma ilustração. Tem gente que quando vai parar de fumar, começa a chupar umas balinhas Laus bem fortes, para substituir. Deu vontade de fumar, pega a balinha e chupa. Quem já viu alguém fazendo isso? Não é? Outros é cravo, aquele cravo, fica chupando cravo. Então ele está substituindo algo ruim por algo bom, em comparação com o que tinha antes. Então, se eu quero rebelar-me contra a minha própria carne, eu sei que algo ali vai sair. Algo vai deixar de existir na minha vida. E se eu não preencher esse algo com Deus, com as Escrituras, com louvor e oração, com o Espírito Santo de Deus, aquele espaço vazio não vai permanecer vazio muito tempo.
algo vai entrar e tomar conta daquela área da minha vida. E já aconteceu isso na minha vida. O rebelde tem algo que julga ser bom. Quinta coisa, versículo 23. Versículo 23. Mas vejo nos meus membros, no meu corpo, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus ombros. A quinta coisa é que o rebelde é um guerreiro. Um rebelde com causa, ele vai até as últimas consequências pela sua causa. Um rebelde com causa não está preocupado com a sua própria existência, com o seu conforto, com o seu bem-estar. Ele quer é que aquela causa que ele tanto luta seja vencida. O apóstolo Paulo disse: vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, que há uma luta. Paulo lutava contra a natureza humana, Paulo não se conformava, ele tinha um alvo bastante claro: o céu. Você tem um alvo? Você tem um alvo? Você está vivendo nessa terra para quê? Você está trabalhando para quê? Para botar comida na mesa? É para vestir ou para vestir alguém? Você está trabalhando aqui na terra para pagar as contas? Para que você se levanta todos os dias de manhã? Para que você acorda? Para que você se alimenta? Qual é o alvo da tua vida? Qual é o objetivo da tua vida? O alvo tem que ser o céu. Eu tenho que levantar todos os dias, não é para botar comida na mesa, nem vestir filho, nem pagar a escola, é para chegar no céu. Eu tenho que me levantar todos os dias, dizendo: hoje é mais um dia em que eu vou caminhar para o céu. O apóstolo Paulo tinha um alvo. Ele ia lutar o quanto fosse necessário para chegar a atingir esse alvo. 1 Coríntios 9, 26 e 27, escute só. 1 Coríntios 9, 26 e 27, pois eu assim corro. O apóstolo Paulo dizendo: não como uma coisa incerta, assim combato, não como que batendo no ar, dando socos no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. O apóstolo Paulo estava dizendo: olha, meu corpo vai à servidão, desde que não me atrapalhe na caminhada para o céu. O apóstolo Paulo estava dizendo com todas as letras: eu faço qualquer coisa para chegar no céu. Eu abro mão de qualquer coisa para chegar no céu. Eu não desisto, eu luto. Eu me rebelo contra mim mesmo, desde que eu consiga chegar no céu. Rebele-se, querido. Não se conforme com a natureza humana. Não se conforme com os resquícios que ainda existem e existirão até que Deus nos dê um corpo glorificado. Sexta e última coisa, versículos 24 e 25. O apóstolo Paulo dá a sua maior demonstração de fraqueza e ao mesmo tempo de coragem. Fraqueza no sentido de que ele reconhece ser um homem falho. Não fraqueza de não lutar contra. Ele diz: miserável homem que sou. Quem aqui já se não responda não, mas pense, já olhou no espelho alguma vez e disse: ah, miserável, tudo não presta. Edil já fez, né? Eu já fiz, mas eu tive coragem de olhar no espelho.
Eu disse para mim mesmo: miserável. Apocalipse diz que diante da glória de Deus nós todos somos miseráveis, pobres, cegos e nus. O apóstolo Paulo, aquele homem de Deus, um rebelde contra si mesmo, a ponto de dizer: eu não presto, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará da natureza pecaminosa? Quem me livrará desses desejos que ardem muitas vezes na minha vida, na minha mente, que eu sei que não agradam ao Senhor? Quem me livrará? E no versículo 25 ele diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Paulo preferia morrer do que viver daquele jeito. Porque o novo homem queria fazer as coisas certas, e fazia muitas coisas certas, mas aquelas poucas coisas que não eram legais e que ele fazia estavam angustiando o seu coração. Você ainda se angustia quando peca, querido? Você ainda fica indignado contra você mesmo quando você sabe que envergonhou a Deus? Você já teve vontade de bater em você mesmo? Eu já tive. E já me dei uns murros aqui nas costas, nos ombros. Ela nem sabe disso, está vendo agora. Ela tinha chamado que ela me ajudava, né? A dar uns. Mas, queridos, eu já fiz isso. Porque vocês que são aqui da Lamuel, tem um pastor que tem lutas tantas quantas vocês têm, que tem os seus dias maus, que tem os seus dias de acordar com interrogações gigantescas e dormir pensando nelas. O apóstolo Paulo preferia morrer a viver daquele jeito. Em Gálatas ele disse: para mim, o morrer, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Ele estava dizendo claramente: olha, é melhor morrer. Mas logo em seguida em Gálatas ele diz: mas eu não vou agora, porque ainda tem muita coisa para fazer. Havia muitas promessas. O rebelde vai às últimas consequências pela sua causa. O rebelde, um homem ou uma mulher que se rebela contra a sua própria carne, ele vai às últimas consequências. Nós começamos essa ministração falando sobre Lutero. Quem estava aqui ouviu, não foi isso? Conta a história que Lutero certa vez se trancou no quarto e chamou o diabo para brigar. Chamou para brigar literalmente, trancado no quarto. Ele passou uma noite inteira desafiando o diabo, dizendo: olha, eu só saio desse quarto, Satanás, sem a sua presença na minha vida. Quem assistiu o filme de Lutero, eles fazem uma representação disso no filme. Eu aconselho que você assista o filme de Lutero. Eu tenho em casa, quiser emprestar, para você compreender mais do que você crê. Será que a gente vai ter coragem de dizer: Satanás, eu vou me trancar nessa noite aqui, mas eu só saio desse quarto quando você não mais tocar na minha vida? Pois o apóstolo Paulo, ele foi às últimas
consequências. O versículo 25 que nós acabamos de ler é o último versículo do capítulo 7 de Romanos. É o último. Paulo termina o último versículo do capítulo 7 desesperado. Ele ainda diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a Deus, mas com a carne a lei do pecado. O apóstolo Paulo estava dizendo, ele estava acabando aquela frase ali, desesperado. Eu fico imaginando como ele escreveu isso. Mas logo em seguida, no primeiro versículo do capítulo 8, uma linha seguinte, o Espírito Santo de Deus dá inspiração a ele para escrever: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Logo após ele dizer: eu queria morrer, o Espírito Santo enche ele e inspira ele a escrever: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu quero te dar uma tradução teológica disso, para que você nunca mais entenda esse capítulo, esse versículo primeiro do capítulo 8 de uma maneira equivocada. Porque durante muito tempo da minha vida eu recitava esse versículo como um decoreba: nenhuma condenação a mais para nós que estamos em Cristo Jesus. Nenhuma condenação a mais para mim, o diabo tome julgo nas minhas costas. E as dúvidas vinham: será que eu estou perdoado por Deus? Será que eu não estou perdoado? Será que Deus me perdoou mesmo? Mas a Bíblia diz: nenhuma condenação há. Mas será que me perdoou? Será que meu arrependimento foi verdadeiro? Será que foi remorso? Quem já passou por isso? Quem já se perguntou se arrependeu de verdade ou não? Eu já fiz muito isso, irmão. Ficava perguntando: será que eu estou perdoado? Aí chegava um cara junto de mim e dizia: nenhuma condenação a mais, meu filho, está tudo bem. Aí chegava lá o cara no quartel e dizia: olha, pastor coronel, olha, nenhuma condenação a mais para o senhor. Mas aquilo não entrava no meu coração, porque eu ficava cheio de interrogações. Como é que não há condenação se eu pequei de novo? Deus não me aguenta mais. Deus não me aguenta confessar os mesmos pecados de novo. Quem já pensou isso? De errar o mesmo pecado que você já errou 300 milhões de vezes, que você tem vergonha de dizer: Jesus, eu errei de novo naquela mesma coisa. E a gente passa às vezes 10 dias para pedir perdão, porque não está com não, porque não reconheceu o erro não, porque está com vergonha. Vergonha de orar. Sabe que precisa, já se arrependeu, mas está com vergonha de dizer: Jesus, olha, de novo eu errei naquela mesma porcaria de sempre. Senhor, nenhuma condenação a mais para nós que estamos em Cristo Jesus, que não andamos segundo a carne, mas segundo o seu Espírito. O texto esclarece com todas as letras que a justificação só ocorre mediante a fé, segundo a imensa graça de Deus, e que nenhuma condenação há ou haverá para aqueles que andam segundo o Espírito. Preste atenção: nenhum pecado alvo de arrependimento e confissão que um cristão, que alguém que está em Cristo cometa. Preste atenção: nenhum pecado alvo de arrependimento e confissão que um cristão, alguém que está em Cristo, cometa no passado, no presente ou no futuro, poderá ser colocado contra ele, uma vez que o preço foi pago por Cristo e a justiça já nos foi imputada. E aí, eu vou te dar uma revelação de Deus teológica, não para que te sirva
de passe livre para o pecado, mas que te responsabilize e me responsabilize a honrar com esse negócio maluco chamado graça. Aleluia. Aleluia. Os pecados que você ainda vai cometer amanhã, depois, semana que vem, já estão perdoados. Já estão perdoados. Porque a graça de Deus é para ontem, é para hoje e é para amanhã. A única coisa que eu preciso fazer é lutar contra a minha carne. Aleluia! Não há esforço, não há paga nenhuma, não há nada que possa ser lançado contra a minha cara no dia que eu for julgado, porque há um sangue que me cobre. Porque eu nasci de novo, porque é um Espírito que nasce, que mora dentro de mim, porque é um novo homem. E a velha natureza vai lutar, mas se eu, como diz aqui, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, para os que nasceram de novo, para os que lutam, rebelam-se contra si mesmos, para os que não se conformam com essa natureza pecaminosa. Por isso, se você chegou até este lugar carregando o peso do pecado que foi lançado sobre os teus ombros, você vai sair daqui sem esse peso em nome de Jesus. Porque é a palavra de Deus que diz, porque é a graça de Deus que se manifesta sobre a tua vida. Você não sai daqui do jugo com o peso da sua vida, só se você quiser. Aleluia! Isso é evangelho. É aquele que te diz, filho, levanta, bate a poeira e segue. Esse é o evangelho, que não é o evangelho da lei, é o evangelho da graça. A maior arma do cristão contra o pecado é a graça, não é a lei. A maior arma do cristão contra o pecado, contra a natureza humana, contra a própria carne, é a graça. Não são 200 quilos de lei sobre minhas costas, mas é uma gota de graça. Aleluia. Nenhum pecado jamais mudará a decisão legal de Deus de te justificar. Deus só mandar Jesus para que decidiu nos justificar diante dele. Amém? Amém? E não há pecado nenhum que eu cometa que vai mudar essa decisão. Entenda que o que Deus quer nos colocar nessa noite não é pegue a vontade, relaxe e está tudo certo. Não é isso. Entenda bem. O que Deus quer para nós essa noite é rebele-se contra a sua natureza humana. E siga em frente. E caminhe. E deixa o diabo estribuchar de raiva lhe acusando lá atrás. Porque você andou. Porque isso é evangelho. Isso é Novo Testamento, isso é nova aliança, isso é novo concerto, isso é nova vida, isso é nascimento de Deus. Aleluia! Aleluia! Romanos 8,33 diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem vai te acusar? Quem vai te acusar? Se é Deus que o justifica. Se é Deus que me justifica, quem vai se levantar contra mim? Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Você só sai daqui carregando esse peso na sua mente, na sua alma, nas suas costas, se você quiser.
Porque o chamado de Deus para nós hoje é rebelde-se contra a sua natureza. Se algo não foi confessado até hoje, se algo não foi alvo de arrependimento até hoje, você vai ter a oportunidade agora de fazer.